Amado ou detestado, com Santiago Calatrava não há meio termo. Arquiteto espanhol reorganiza o espaço, inspirando-se na natureza. Define-se como um artista. É conhecido mundo fora pelas obras de arquitetura, como a Estação do Oriente, em Lisboa. Um arquiteto é um filantropo, disse a Euronews. Houve um tempo em que construíamos cidades para durarem. Hoje, a lógica do consumo integrou também o modelo de desenvolvimento urbano. Se a arquitetura continua a ser, antes de mais, o sinal mais concreto de uma civilização, ela comporta em si, desde sempre, uma dimensão sagrada. Como devolver um sentido sagrado a um lugar e, de facto, dar um sentido sagrado à vida? Sabe que a arquitetura, segundo Vitrúvio, um arquiteto romano, tinha três qualidades: a utilidade, a beleza e a solidez. Solidez significava também durabilidade, algo que permanece no tempo. No fundo, a nossa visão é muito influenciada pela visão bíblica, segundo a qual há qualquer coisa de divino em todos nós. Em que há algo de divino em cada pessoa. Isso significa que acreditamos na ideia de que em cada pessoa há algo de especial, de sagrado e de divino. É algo que ilumina a nossa forma de compreender a arquitetura. E também quer dizer que a arquitetura não é simplesmente um instrumento. Entendemos o sentido hereditário da arquitetura como o suporte da memória de uma época. Da arquitetura e a arquitetura como portante da memória de um tempo. Mas, nesse sentido, a arquitetura está muitas vezes associada a conceitos financeiros e económicos. Dizer, por exemplo, que o tempo de amortização de um investimento deve ser igual à taxa de juro que esse dinheiro me ia render numa conta bancária. É um raciocínio ridículo, já que as obras nos sobrevivem. Que tem a dizer aos países que lançam obras públicas para dar algum oxigênio à economia? Penso que uma das medidas importantes a tomar neste período de crise é de criar obras infraestruturais novas, modernas. É uma ocasião única para levar estas infraestruturas até aos locais mais isolados. Uma das coisas bem conseguidas em Espanha foi que a linha de alta velocidade não foi pensada para ligar Madrid a Barcelona, mas sim Madrid a Sevilha, e isso foi para evitar o fenómeno que faz com que as regiões do sul, menos desenvolvidas, fiquem desligadas do norte, mais desenvolvido. É preciso continuar nesta direção. Eu penso que este tipo de pauta é uma pauta que há que seguir. As grandes obras, como as eclusas em Veneza, a ponte de Messina ou a ligação de alta velocidade no norte de Itália, são muito contestadas. Qual é a sua opinião? Existem dois aspectos. De um lado, o aspecto ambiental, que é preciso respeitar. Hoje não estamos na mesma situação que há 30 ou 40 anos. Hoje temos de fazer obras muito mais bonitas, mais funcionais e com um impacto ambiental bastante mais controlado. Penso que o custo destas obras não é nada, ao lado dos milhões, dos milhares de milhões e bilhões que estão a injetar para regenerar uma economia de papel, uma economia puramente administrativa. É ínfimo. Quando pensamos que hoje os Estados estão a dar dinheiro aos bancos para os salvar e que aquilo que nos vai restar no final não é nada mais do que a possibilidade de pedir mais créditos. E de ello não nos queda praticamente mais que o hecho de que nos podem dar créditos outra vez. Por outro lado, construir uma ponte, uma autoestrada, uma nova linha de alta velocidade é um serviço que vai lá ficar para sempre e que oferece um serviço aos cidadãos. E isso é muito mais barato. E custa muito menos. Santiago Calatrava vive entre os Estados Unidos e a Europa. Em Nova Iorque, trabalha no projeto do World Trade Center Transportation Hub. Lei sa, non sono delle cose che hanno molta emozione, sono molto razionali.
É a favor de uma Europa fortaleza ou de uma Europa de pontes multiculturais? Santiago Calatrava. Não há qualquer dúvida que a minha Europa é a Europa das pontes, porque é aquilo que faço. De qualquer forma, a história da Europa construiu-se com ligações, com pontes, desde os antigos mosteiros até à universidade. Para mim, uma das instituições mais eficazes é a universidade. Ela contém a noção de trocas, de viagens e de encontros. De viajes, de encuentros. É mais fácil ser arquiteto na Europa ou nos Estados Unidos? Acho que aqui na Europa vivemos numa espécie de salganhada. Encontramos nas igrejas uma parte que corresponde à arte romana e vamos mesmo descobrir vestígios que remontam ao tempo dos romanos, e depois podemos ainda encontrar uma parte gótica e a seguir noutro setor da cidade algo mais renascentista ou barroco. Vivemos em vários séculos. Nos Estados Unidos é tudo mais contemporâneo, mais do nosso tempo. Ground Zero, os ataques de 11 de setembro foram ataques contra pessoas e contra um símbolo arquitetónico de Nova Iorque. Que impacto teve em si? O homem está no centro da arquitetura. Se imaginarmos que estes edifícios eram contentores que foram atacados por outros contentores cheios com outras pessoas, o que ressalta é um grande desprezo pela humanidade. A única forma de curar isso é com amor, uma grande generosidade e uma fé, não apenas na nossa percepção da vida, mas também pelo respeito dos outros. E através deste respeito, ele mesmo sublimado pela força e pela matéria que representa a arquitetura como suporte da memória. Sublimado por la fuerza y la materialidad a la que usted se refería antes, que representa la arquitectura como portador de la memoria.